Vamos pensar aqui juntos. O passeio, né, entre aspas, né, tô falando da sedução mesmo, né, para cima, né, que é o psicopata encantador, né, ele é encantador. E depois a queda livre, em algum momento a pessoa que foi seduzida, né, é lesada, né, e experimenta perplexidade porque nunca pensou que aquela criatura tão bela, tão interessante, tão cortês, tão atenciosa, pudesse ter um comportamento destrutivo, cruel, maldoso, aproveitador, como a pessoa acabou revelando ter. Então a pergunta é: como assim a pessoa não percebeu sinais, indicadores de que estava no interior de um relacionamento perigoso? Porque os sinais, eles estão presentes, sempre e invariavelmente. Mesmo quando o indivíduo cria uma persona sedutora, muito atencioso, fulano de tal é incrível, né, tá acima de qualquer suspeita, exatamente essas pessoas que nós deveríamos lançar um olhar mais atento, né? Considerando-se que nenhum ser humano pode realmente receber esses adjetivos ou esses superlativos, a pessoa está acima de qualquer suspeita. Tem alguém acima de qualquer suspeita? A pessoa é boníssima. Tem alguém boníssimo no mundo? Né? Alguém que diz isso está vivendo num mundo muito particular de idealizações e, obviamente, em algum momento provará o sabor amargo da realidade. Então, o passeio para cima é essa ilusão que a ingenuidade insiste em querer instituir como real, né? A pessoa não foi expulsa do paraíso, né? Nós temos um mito para nos dizer que nós saímos do paraíso, nós somos expulsos, na verdade. Nós não fomos convidados a sair, nós fomos empurrados. E sabe por quê que a gente foi empurrado? Porque se Deus convidasse, a gente não ia querer sair. Porque nós adoramos viver nesse mundo paradisíaco. O amor é uma memória desse paraíso, né? Quando eu estou apaixonado por alguém, como é que eu fico, né? Fica na cara, você olha para a pessoa e vê que ela está vivendo num paralelo ao mundo da realidade, né? Não tem problema, né? Contanto que a pessoa seja capaz de suportar, né, algum grau de realidade dentro desse refúgio paradisíaco, né, em que o amor a projetou. O amor pegou a pessoa, colocou de volta dentro do paraíso, né? Não tem problema, contanto que a pessoa se lembre lá dentro do paraíso que o mundo existe lá fora, para além das portas do paraíso. Se ela achar que o paraíso é um mundo, aí teremos um problema e teremos uma segunda expulsão do paraíso que poderá ser bem dolorida e mais dolorida do que a primeira. Lembremos também que a árvore, né, que se encontrava no centro da mandala do paraíso é uma árvore do conhecimento, né? E o texto sagrado diz que aquele que prova daquela árvore conhecerá o bem e o mal. A pessoa não provou. Algumas pessoas saíram do paraíso e não provaram essa fruta. E é uma condição básica para instituir a realidade como o princípio que norteia a vida do indivíduo. Ele vai ser acossado pelas ilusões, mas a realidade terá que ser o princípio que norteia a vida do indivíduo. É uma condição básica que, antes de deixar o paraíso, a pessoa morda o fruto do paraíso. Para quê? Para conhecer o bem e o mal. Então, o que acontece quando alguém está dentro de uma relação com um psicopata, não percebe que está dentro de uma relação com um psicopata e só vai perceber quando a tragédia é instituída? Do ponto de vista mítico, é claro, né?
É como se a pessoa tivesse voltado à origem, né, ao paraíso de novo, agora sofrendo, né? E alguém estivesse lá dizendo: olha, você esqueceu de morder a fruta aqui do bem e do mal. Foi por isso que você não identificou. Não só não identificou, como confundiu o mal com o bem. Houve uma confusão, uma perturbação mental, derivada de uma posição de desenvolvimento da consciência que foi estrangulada ou abortada. Então, esse meu post quer dizer exatamente isso, né? Que o passeio para cima e depois a queda livre, né? O paraíso e depois o acordar dentro desse paraíso, percebendo que ele é uma ilusão. A sedução psicopática, né, de forma intuitiva, trabalha com essas categorias de promover esse encantamento primitivo e infantil, é óbvio, né? E isso só é possível por causa da persistência patológica, né, do estado de inocência original. Então a pessoa vai se decepcionar, né, e aí então finalmente ela conseguirá, ou ele, né, enxergar a realidade, né? Portanto, a decepção é de fundamental importância na nossa vida para nos tirar de um mundo ilusório. O corolário da decepção, em termos de psicologia do desenvolvimento, em especial os trabalhos de Klein, é aquilo que ela chama de posição depressiva, que é uma posição, né, em que o próprio bebê se decepciona com ele mesmo e com a onipotência dele. Percebe que aquele mundo que ele idealizou como perfeito, esse mundo não existe. Ele terá que viver no mundo real. Isso é doloroso para todos nós. Bom, ficou longo, mas é isso.